Então, boa noite a todos, né? E nós estamos aqui na nossa segunda live desse mês, agora de junho, tentando reforçar alguns pontos, né, do treinamento que foi feito até agora e dando sequência, né, a esse conjunto de aulas que nós definimos. Hoje nós falaremos sobre a questão da tipologia, tá? E aqui com o tema de como escolher a melhor topologia, dentro do nosso projeto, buscando aí um critério de confiança e até mesmo para que depois se consiga maiores chances de aprovação, tá? Aqui é uma continuidade da primeira live, que foi apresentada pelo Marcelo Sigoli, né, onde ele comentou sobre a questão do diagnóstico energético, e nós vamos dar continuidade a esse tema também. O, o meu nome é Eduardo Fagundes, né? Eu sou o fundador da Inimentors, eu já trabalho nessa área de eficiência energética e geração distribuída já pelo menos há uns 20 anos, um pouco mais de 20 anos. Minha formação é em engenharia elétrica, o meu mestrado é em ciência da computação, e nós estamos atuando aí nessa área já há bastante tempo. Bom, indo direto ao ponto, né, o objetivo da aula de hoje é nós compreendermos o papel estratégico da escolha da tipologia no contexto do PE, dentro do Programa de Eficiência Energética. Vamos aprender também a utilizar os dados diagnóstico energético, né, como base para a tomada de decisão, aí inclusive recuperando muitos elementos da aula passada, e conhecer alguns critérios da CPFL, né, que possam estar impactando diretamente na seleção e aprovação dos projetos, mas isso também vale para todos, tá? Já que esses programas de eficiência eles têm como base e fundamentos uma definição da ANEEL. E depois vamos discutir, né, por último, os riscos e boas práticas para garantir coerência entre o que é proposto e o que será medido e validado. Eu acho que é importante colocar aqui, né, que mais do que cumprir os requisitos dos editais, o bom projeto ele começa com uma boa escolha estratégica e muito bem fundamentada, tá? Isso é importante e nós vamos ver na sequência. Bom, aí voltando à questão do diagnóstico energético, né? Essa realmente é um ponto importante, né, e o projeto aqui muniu as equipes com vários equipamentos, né, para fazer medições, né, além do conteúdo que foi apresentado até então para vocês, para fazer todo o mapeamento, né, das despesas com custos de energia, e também medições que envolvam eh, a parte de motores, né, a parte de ar-condicionado, enfim, uma série de elementos, né, de dados que precisam ser coletados, né, para nós fazermos um bom projeto. Então, o que os dados nos dizem, né? Ele responde, né, onde estão os desperdícios, né, principalmente, qual o melhor modelo para nós intervirmos, né, se é uma questão de iluminação, se é uma questão de motores, se é uma questão, né, de ar-condicionado. E essa topologia correta é onde nós vamos aliar os dados técnicos com os critérios de seleção. Então, é a partir daí que nós vamos buscar um modelo de contrato que venha a viabilizar, né, o nosso projeto. E essa escolha, ela tem que envolver a questão de medição e verificação. E nós vamos ver na sequência, tá, o porquê é importante nós fazermos uma boa medição e depois verificação. Fazemos isso, inclusive, nesse estágio, né, da seleção, da tipologia, que é importante para nós mitigarmos alguns riscos. Então, basicamente, nós temos o quê? Nós temos o diagnóstico energético, né, nós vamos buscar os dados aí para os usos finais, para identificar alguns desperdícios, fazer a escolha da tipologia, levando em consideração aí critérios da concessionária, o perfil técnico, né, qual é o modelo de ação que nós teremos. E aí sim, nós conseguimos montar um projeto competitivo e depois validar.
Então, isso realmente é importante, nós temos essas informações técnicas, para nós conseguirmos, desenvolver bem os projetos e validá-los na sequência. Bom, aqui, é importante nós entendermos, o que que é uma tipologia dentro do programa de eficiência energética. Então, as tipologias, elas organizam esses projetos, né, por setor e por tipo de ação, e orientação, né, da sua estruturação técnica, contratual e regulatória. Então, cada tipologia tem regras muito específicas quanto ao tipo de ação, o modelo de contratação e as exigências de comprovação de resultados. Então, essa escolha da tipologia, ela, ela deve determinar, né, os critérios de análise técnica, os dados que são obrigatórios, né, para o preenchimento das planilhas, para nós buscarmos lá o RCB, e também as possibilidades de financiamento que nós venhamos a ter, tá? Então, esses projetos, eles são classificados de acordo com os setores, tá? Industrial, comércio e serviço, poder público, baixa renda, educacional, iluminação pública, entre outros. E aqui, nós temos a, algumas prioridades que nós podemos eh, desenvolver, tá? Identificá-las. Então, nós temos aqui a tipologia para baixa renda. Importante dizer, né, que para baixa renda é a fundo perdido. Então, o financiamento integral do projeto, ele tem os recursos do programa. Sempre quando nós pudermos, né, identificar esses projetos de baixa renda, nós vamos dar prioridade a eles, né? Isso são projetos de substituição, por exemplo, de geladeiras, de lâmpadas, né, pouco eficientes, e algum outro tipo de ambiente que, que a gente possa estar substituindo, principalmente para aqueles equipamentos, para novos equipamentos que têm um alto grau de eficiência energética baseado lá no selo do Procel. Na parte de educação, né, e também na parte de regularização de algumas instalações. Aliás, as concessionárias, elas buscam também dentro desses programas, né, de eficiência energética, a regularização de algumas instalações. Na parte educacional, também a fundo perdido, vamos colocar aqui como prioridade média. E aí, aqui é importante porque nós conseguimos fazer formação de hábitos e capacitação. Bom, um exemplo que nós temos desse tipo de topologia é esse próprio programa que nós estamos fazendo aqui de capacitação, né? Depois nós temos a gestão energética, e isso nós temos aqui os programas de eficiência, os contratos de eficiência energética. Aqui, eles também têm alta prioridade. E aqui vale ressaltar, tá, que algumas concessionárias, dentro dessa questão de eficiência energética, de gestão energética, eles dão treinamento, inclusive para gestores municipais, para melhorar a gestão da energia dentro dos municípios, né? Então, isso também entra na questão das metas. Aqui tem o uso de softwares, né, para conseguir medir e acompanhar a eficiência energética dentro de municípios e outros contratos. E a iluminação pública, ele entra na modalidade de doação por parte desses programas, também tem uma alta prioridade. E aqui entra a questão dos retrofits, né, com LEDs e também telegestão, né? O que seria, né, o retrofit de LEDs, né? Nós ainda encontramos muitas prefeituras que utilizam ainda lâmpadas de vapor de mercúrio e outras que são, né, têm um gasto maior, né, pela própria característica delas. Então, a substituição dessas luminárias, né, por LED, isso traz uma economia bastante grande. E também a questão da telegestão, aonde é possível estar monitorando
a parte de iluminação e até mesmo eh, conseguindo reduzir ou aumentar, né, essa iluminação dependendo do horário em que da noite, né? Ou seja, nós sabemos que num período da noite, né, nós precisamos de mais iluminação em alguns pontos, mas à noite, de madrugada, por exemplo, essa iluminação ela pode ser reduzida. Então, com essa questão da telegestão, é possível fazer essa questão, né, de controle da iluminação, como também é possível identificar luminárias que estão com algum tipo de defeito e que possam, então, serem substituídas, tá? Então, isso tem evoluído bastante por aqui. Ok. Bom, e como que os dados, né, do diagnóstico apontam para essa tipologia? Então, isso, né, deve refletir, né, o uso final, aonde nós vemos a ter um maior impacto, a partir dos dados identificados lá no diagnóstico energético, né? E ter, obviamente, viabilidade técnica dessa intervenção que nós vamos fazer. Então, o que que o diagnóstico energético mostra, né? É quem consome energia, né, como essa energia é consumida e se há ou não desperdício, dentro do seu uso. Então, esses dados, eles irão nos orientar, né, em qual tipologia que nós vamos utilizar, né, onde que ela se aplica, né, e qual o setor que será beneficiado, qual é a ação, né, que é mais viável, se é uma troca, né, uma substituição, se é uma automação ou se é uma capacitação, de pessoas para melhorar a eficiência energética. Bom, e qual é o modelo que é compatível com essa tipologia, né? Como nós vimos, pode ser a fundo perdido, pode ser através de um bônus, né, um subsídio, ou pode ser através de um contrato de eficiência energética. Bom, então só uma tabelinha resumo aqui, né, iluminação ineficiente numa escola, por exemplo. Então aqui você usa ou a parte educacional, né, que está dentro de uma escola, ou você usa a iluminação pública, dependendo do caso. Geladeiras antigas, né, em casas de famílias vulneráveis, né, baixa renda. O padrão de consumo mal gerido numa prefeitura, por exemplo, gestão energética municipal. Tá? E o uso intensivo, né, de climatização comercial, e isso pode ser aplicado à parte do comércio e serviço. Né? Então, esses exemplos mostram, tá, que nós podemos estar trabalhando, por exemplo, no pico de consumo de iluminação, que aí sim nós temos a iluminação pública ou educacional, ou a questão da baixa renda, aí com equipamentos antigos, né, dentro de uma tipologia industrial ou de baixa renda. No caso aqui industrial, é muito comum projetos que venham a substituir motores. Tá? Vocês já tiveram uma aula sobre força motriz, sobre motores, e vocês devem lembrar que nós temos diversos tipos de motores, inclusive os mais recentes, até pela norma, eles têm que ter um determinado nível de eficiência energética que é aprovado. Então, nós podemos, né, fazer um projeto onde nós venhamos a substituir motores antigos por novos, justamente buscando a eficiência energética. Bom, o próximo slide, ele fala dos critérios, né, que a CPFL, na sua última, no seu último edital, melhor dito, eles utilizaram para definir aí a seleção desses projetos, né? Então, o que que a CPFL colocou, né, como critérios mais relevantes? Relação custo-benefício, e essa é a principal. Vocês vejam que é atribuído uma nota máxima até de 40 pontos lá para a relação custo-benefício. Então, é por isso que nós temos que ter os dados do diagnóstico energético bem apontados, tá? Para que a gente consiga fazer uma real medição e uma real estimativa de economia no futuro. O segundo é o impacto direto na economia e da demanda.
Você veja que isso tem 10 pontos aqui, e o outro é a questão da contrapartida financeira. Em projetos, né, que são comerciais, isso não se aplica ao poder público e a prefeituras, né, mas são empresas, né, que venham a, a competir para a seleção dos programas dentro do programa de eficiência energética. É considerado o quanto que essas empresas desembolsam, né, ou seja, contribui financeiramente, né, para o projeto, né. Imagine que um projeto está na faixa de R$ 1 milhão, então a contrapartida, né, dessa empresa, se ela for dar R$ 300 mil, R$ 400 mil, isso pesa também na seleção do projeto. E outros fatores complementares é a qualidade do projeto, as ações educacionais e de gestão, né, a diversidade de usos finais, que isso possa estar contribuindo, e a capacidade que o interveniente, né, ou seja, aquela empresa que irá desenvolver e implementar a solução, tenha, ou se vai ser a própria empresa que venha a ser o líder do projeto, né? Nós temos dois papéis aí, né? O papel do interveniente ele é bastante importante, né? Por exemplo, você tem uma prefeitura, essa prefeitura precisa fazer uma análise, né, um diagnóstico energético para desenvolver um determinado projeto. Então, ela seleciona uma empresa que venha fazer todo esse trabalho. Normalmente, no mercado, esse trabalho feito por esta empresa, que é chamada de interveniente, ele é por o que a gente chama de taxa de sucesso, né? A empresa só vem a ser remunerada caso o projeto seja aprovado. Tá? E a concessionária reconhece, então, esse interveniente, né, como a empresa que irá fazer a implementação do projeto. Tá? Então, aqui nesse padrinho aqui, nós temos, né, quais são os critérios que são utilizados e a pontuação que a CPFL utilizou agora nesse último edital que eles colocaram. Tá? Então, isso é importante nós conhecermos, tá? Porque isso consegue nos dar uma pontuação maior e, com isso, o nosso projeto ser aprovado. Tá? Bom, e aqui, então, é que entra a questão do MV. E é importante, desde o início do projeto, nós termos em mente como será feito essa medição e essa verificação, e principalmente a verificação lá na frente, tá? Pois é ela que servirá para validar os resultados e garantir a credibilidade da proposta. Tá? Então, o MV realmente é uma parte muito estratégica nos nossos projetos. Então, o que ela tem, né? Temos que desenvolver essa estratégia de medição e verificação, tá? Justamente para validar, né, e depois comprovar as economias de energia e a redução da demanda que nós teremos. E esse plano, então, ele conta, né, com os dados diagnósticos, quais são as ações propostas, qual será a tipologia escolhida e qual é a estimativa do RCB. Tá? Então, a distribuidora ela avalia a qualidade do plano de MV no momento da seleção. E um projeto sem medição e verificação, ele corre um sério risco de não ser aprovado. Tá? Porque se você não fizer uma boa medição e estimativas, né, vai ser muito difícil de você comprovar lá na frente os resultados. Tá? Você também pode não conseguir uma boa pontuação, e aí, com isso, você não ter o validar, né, o seu RCB, e aí é muito difícil que o seu projeto seja aprovado. Tá? Então, é importante você incluir o MV no seu projeto desde o início. Tá? Ela que será a sua defesa técnica lá no final. Bom, e esses elementos que nós temos, né, do MV são as variáveis, né, que você venha a medi-las,
né? Isso garante comparação justa, né, da linha de base, ou seja, quando você mediu, e lá na frente, quando você fizer a verificação, para saber qual foi o ganho que você teve e se esse ganho efetivamente se comprovou. Utilizar uma metodologia aderente ao programa de medição e verificação, que tem que atender os requisitos da ANEEL, os equipamentos e pontos de medição, né, e isso permite você registrar os dados que são relevantes. E você tem que ter um plano de acompanhamento pós-implementação, que é o que sustentará a credibilidade que você tem desses resultados, né? Então, essa questão do MV é importante desde o momento inicial, né, quando vocês estão planejando o projeto. Bom, e aonde entra o papel, então, da tipologia na performance, no desempenho do projeto? A tipologia, ela define o escopo técnico, né, o modelo de financiamento e as regras de comprovação de resultados, aonde irão impactar diretamente no desempenho e a pontuação final do seu projeto. Então, a escolha da tipologia realmente ela afeta tudo, né? Nós temos aqui ela que irá determinar, né, ou definir, né, os usos finais que serão priorizados, o formato do contrato, né, se vai ser a fundo perdido, se vai ser um bônus, se vai ser um contrato de desempenho energético, né, o DPE, os documentos exigidos e a profundidade do plano de medição e verificação, a forma como esses resultados serão auditados e validados lá no futuro, né, quando você venha fazer a comparação da linha base com o que você está efetivamente consumindo como resultado do seu trabalho, né? Algumas tipologias demandam maior controle, né, de MV, né, e precisam ser mais estruturados, como, por exemplo, a questão da gestão energética municipal. Ela passa a ser bem complexa, uma vez que você não está falando apenas de iluminação, mas você está falando pública, por exemplo, né, mas você está falando também da gestão de vários prédios, de várias escolas, né, enfim, de vários equipamentos públicos que você tem disponível e que consome energia. E a tipologia, obviamente, também ela afeta a forma de cálculo do RCB, né, da relação custo-benefício, e define também a contrapartida que é exigida, perdão, né, para que você possa avançar no seu projeto. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de tipologias, né? De baixa renda, normalmente essa complexidade é muito pequena, né, porque você, por exemplo, se você for fazer uma substituição de um eletrodoméstico, né, as geladeiras, por exemplo, consomem muita energia, as antigas. Então, é muito fácil de você fazer essa medição, né, quando você for trocá-las por uma geladeira com um selo Procel de mais alta eficiência energética. As exigências da IDMV elas são moderadas, né? E também o risco de reprovação ele é muito baixo, porque além de ter o aspecto social dessas medidas, ele é muito fácil de ser medido e também atende, né, como eu comentei antes, a questão da regularização dessas instalações, né? Então você tem com isso, com essa regularização, as concessionárias de distribuição, elas acabam tendo perdas comerciais menores, né. Bom, a iluminação, pública, ela tem uma complexidade média, ela tem uma alta exigência de MV, tá, o risco de reprovação, ele é médio. Então, hoje, uma boa parte das prefeituras já tem a substituição, né, das suas luminárias, até mesmo porque muitas prefeituras acabaram contratando empresas, né, através de contratos de PPP, que são contratos públicos-privados, para a gestão da iluminação pública, né? Então, hoje, é claro que essa empresa que administra, né, essa iluminação, ela tem todo o interesse, né, de ter uma eficiência energética e, consequentemente, essas substituições, os retrofits que são feitos das luminárias também acabam sendo uma prioridade para essas empresas.
Depois, a gestão energética, ela tem complexidade alta, como eu já tinha comentado, exige um forte, né, medição e verificação, e por isso, justamente pela complexidade, ela tem um risco maior de reprovação. E na parte educacional, também nós temos aqui baixa complexidade, exigência também do MV é baixo e o risco também de reprovação, ele também é baixo. Então, a escolha escolher, né, a tipologia considerando a capacidade de entrega e a comprovação do projeto. Bom, e agora eu coloquei aqui para vocês um quadro de decisão estratégica de como escolher essa tipologia, que ela deve integrar, né, os dados técnicos, os critérios do edital, o modelo de financiamento e a capacidade de entrega dessa empresa executora. E aqui nós temos algumas etapas que são interessantes, né, de serem seguidas, né? A primeira delas, nós mais uma vez colocar aqui a questão do diagnóstico, né, identificar os usos finais, dominantes, desperdícios de oportunidades reais, a questão de verificar a compatibilidade com as tipologias. É claro que aí então você tem que pegar o edital, né, para saber quais são as tipologias que estão sendo colocadas nesse edital. Depois, fazer uma simulação, simular a pontuação do edital, né, quando você tiver, né, já o seu projeto. Então, aí você pode, inclusive, testar e simular vários projetos para você ver qual é o projeto que tem um desempenho melhor do RCB, tá? Qual é o impacto energético, a qualidade técnica e como que você consegue fazer a medição e verificação de uma forma mais robusta. Aí avaliar os riscos de execução e comprovação, aí tentar eliminar ao máximo as incertezas técnicas, né, que se tem, né, verificar se estão faltando dados, né, e se você tem muita dependência de terceiros para conseguir atingir os seus objetivos, né. E aí faz a escolha da tipologia que seja mais coerente e segura para o seu projeto, né. Então, esse é um ponto importante. Aí algumas perguntas que a gente precisa fazer, né? Quer dizer, quais são os dados que o diagnóstico revelou, né? Depois, qual a tipologia que está mais aliada com o seu projeto, qual é o modelo contratual viável, e aqui, para as empresas comerciais, né, que precisam ter a contrapartida, é importante saber o quanto, né, que a empresa está disponível para contribuir com essa contrapartida, verificar se a equipe tem capacidade técnica para fazer o MV e se há risco de não comprovar o RCB lá na frente, tá? Então esse é um risco que os projetos comerciais eles possuem, tá? De você não comprovar o RCB e com isso ter algumas penalidades aí e questões contratuais do próprio programa de eficiência energética, tá? Então é importante realmente termos uma base de dados bem robusta, tá? Avaliar as regras do edital e a capacidade, né, se nós temos capacidade de entrega real do projeto. Um estudo de caso aqui, bastante simples, tá? Mas que envolve a questão da baixa renda, é a questão do aquecimento solar em comunidades vulneráveis, tá? Isso tem um impacto bastante interessante, entre 30% a 35%, né, do consumo de energia pode ser reduzido com o aquecimento solar, né, porque aqui você evita o uso do chuveiro elétrico, né, que é um dos grandes ofensores aí que nós temos da conta de energia. Então aqui, como é que você aplicaria esses critérios, né? Você faria o diagnóstico, né? Comunidade com elevado uso de chuveiros elétricos, né, e renda limitada. Tipologia escolhida seria, né, será da baixa renda, né, complementada com algumas ações educacionais, né, onde você conscientiza
a comunidade, né, com relação à necessidade do uso racional da energia. A ação proposta é a instalação de aquecedores solares individuais, né, com apoio de profissionais locais. Programas educacionais podem, inclusive, formar alguns desses profissionais, para que depois eles possam estar fazendo a manutenção em novas instalações. O modelo de financiamento, tá, é a fundo perdido, ou seja, isso é parte do programa, né, de eficiência energética, já previsto no módulo 4 do programa. Ver a viabilidade, né, o RCB baixo, é justificável, alta aceitação pela comunidade, né, medição simplificada via consumo, né, de referência, porque é fácil, né, de nós, a partir das contas de energia de cada um dos moradores, nós avaliarmos o impacto que isso teve. E os pontos fortes é que você tem uma tipologia que é priorizada, né, impacto direto é mensurável, e aí a execução local, mais capacitação e atende, então, há vários critérios do edital. Então, só para recapitulando aqui um quadrinho, né, tipologia baixa renda, ação aquecimento solar para banho, financiamento a fundo perdido, RCB previsto normalmente fica menor do que 0,4, né, e os pontos críticos aqui, MV simples, risco baixo e boa replicabilidade de um projeto desses. Tá? E quais são alguns erros aqui que se cometem em programas de eficiência energética? Tá? E esses erros, eles realmente podem custar caro. Tá? Ou seja, projetos mal enquadrados, né? Utilizar a tipologia de uma forma não correta, estimativas muito frágeis, tá? Que você faz tentando inflar algumas, né, ou sendo muito otimistas, isso pode levar a um risco de reprovação depois da medição e verificação, e perda de pontuação, ou então até mesmo chegando ao ponto que a empresa precisa devolver os recursos. Tá? Então, quais são os principais riscos estratégicos que nós temos? Primeiro, né, tipologia mal escolhida, né, a ação não se encaixa nas diretrizes do programa, né, ou no setor que será beneficiado. Estimativa de economia sem base técnica, o RCB é inválido, então é difícil de comprovar numa medição. O plano de medição e verificação é insuficiente, né, faltam dados, a metodologia que é utilizada é inconsistente, tá, e compromete a sua validação. Capacidade técnica limitada, a equipe sem preparo para medir, executar ou comprovar os resultados, e um desalinhamento, né, com os critérios do edital. Então, esses são os riscos, tá, que nós temos, que pode chegar, como eu comentei antes, até a empresa, por exemplo, que venha a obter esses recursos do programa, depois ter que devolvê-los, porque não atingiu, né, o desempenho que foi prometido. E aí, então, nós temos que utilizar a tipologia, né, como uma ferramenta estratégica. Tá? E por que ela é estratégica? Porque é ela que irá definir o escopo técnico e o foco do projeto, ela que determinará o modelo contratual e os requisitos regulatórios, ela que condicionará a profundidade do plano de medição e verificação, ela terá um impacto direto nos critérios, né, de pontuação da distribuidora, e ela pode ser decisiva para viabilizar os projetos, né, em contextos onde nós temos algumas restrições, que é o caso de comunidades, escolas e prefeituras. Então é importante, né, aonde, quando nós formos decidir pela tipologia, né, o escopo da ação, temos que ter clareza e foco para isso, né, a forma de contratação, provar a questão da viabilidade financeira dela através do RCB, né, ter aderência à parte de medição e verificação, né, a partir do cálculo e comprovação do RCB, e com isso nós conseguimos uma maior chance de execução. Então, né, uma mensagem aqui é ter realmente a tipologia, né, como um ponto de decisão estratégica
para nós definirmos a questão do projeto, tá? E não é apenas uma questão burocrática. Então, só para resumir, então, né, o que nós vimos aqui nessa aula, quer dizer, o diagnóstico ele revela oportunidades e define os limites técnicos do projeto. A tipologia orienta o enquadramento e as ações prioritárias e o modelo contratual, né, que nós teremos para o nosso projeto. É sempre importante ver os critérios que as concessionárias, né, exigem para o alinhamento, né, do RCB, da comprovação depois de medição e verificação, avaliar, então, os riscos técnicos, regulatórios e operacionais que devem ser considerados aí na tipologia, e as ferramentas que serão utilizadas como um quadro de decisão e estudo de caso depois para a estrutura do processo de segurança. Então, para o projeto, né, que vocês estarão aí fazendo, né, nos próximos passos, a recomendação é revisar o diagnóstico energético para identificar os pontos mais relevantes, né, aplicar o quadro de decisão para determinar, né, qual é a melhor tipologia, fazer uma real, né, estimativa da relação custo-benefício, sempre usando uma base conservadora. Não vamos ser muito otimistas aqui, também não precisa ser muito pessimista, mas vamos ter uma base conservadora, planejar desde agora como será feita a medição e a verificação lá depois dos resultados, né? Vocês têm que saber como que vocês farão isso, porque isso é importante para avaliar o desempenho do seu projeto, né? E verificar, né, se o seu projeto está aderente, né, ao edital que foi colocado. Então, dados aqui é sempre um ponto de partida para nós estarmos trabalhando com os nossos projetos. Ok? Então, eu espero aí que, que esses comentários depois fiquem para vocês aí refletirem e, claro, nós estamos sempre abertos aqui, o nosso time aqui, né, estará sempre à disposição de vocês para dúvidas com relação inclusive, a esse tema da escolha da tipologia. Ok. Então, eu acho que agora nós estamos abertos às perguntas, né, Fernando? Isso, Eduardo. Eu acredito que você até tocou no ponto aí importante com relação à escolha do tipo de projeto. Temos alguns alunos aqui online, não sei se algum deles ainda estão com a equipe ainda em dúvida, se já definiram, se já pode falar alguma coisa aqui para a gente, né? Vamos ter também alguma comunicação direta com vocês, com a equipe de vocês aí, durante a nossa aproximação com as universidades, mas nesse momento aí, se vocês tiverem dúvida, acredito que agora é um ponto importante e um momento ideal para vocês estarem aqui expondo para nós e aí esclarecendo também. Sim. Fernando, Gustavo, até João, oi. antes mesmo de você abrir para as perguntas, né, para que algum aluno levante a pergunta. Bom, primeiro, Eduardo, parabéns, né, por uma apresentação excelente, sucinta e objetiva. E aí, fortalecendo, né, alguma dúvida que os alunos possam ter, justamente, né, os pontos que você levantou, que a importância nesse momento, né, inicial, realmente, né, ter a definição correta, né, da tipologia e principalmente, né, dados. Por mais que, né, o projeto, a gente pense ele, né, num projeto de curto prazo, né, que seja um segmento de um prédio ou de um todo que seja feito, mas a importância, né, da definição da tipologia e principalmente de ter certeza que teremos dados tanto, né, preliminares no diagnóstico energético, mas também depois dos benefícios aí que serão obtidos com o projeto em si. Então, parabéns, muito boa, muito bom, muito bem detalhado essas informações. Isso realmente é importante, né? De fazermos esse levantamento, e até mesmo, tá? Nesse levantamento, você pode chegar à conclusão de que não vale a pena fazer o projeto. Eu tive vários casos desses. Tá? Realmente. O mais recente aí que eu tive num hospital, numa prefeitura,
que, a princípio, nós acreditávamos que o hospital teria, né, uma excelente oportunidade de redução da demanda de energia, substituindo alguns equipamentos, né? Aí nós fizemos uma série de estudos, chegamos à conclusão que não, o projeto não se aplicava àquele hospital em particular, né? Então, o levantamento dos dados do diagnóstico energético, ele é fundamental até mesmo para decidir se vale a pena avançar ou não, né? E até mesmo para dar segurança, né, para os gestores, no caso aí o prefeito, né, e que ele estava fazendo, né, o consumo estava, vamos dizer, justo, né, dentro daquilo que era esperado. Perfeito. Sigo, Lêncio. Bom, boa noite a todos. Eu só gostaria de acrescentar, né, primeiro, parabéns, Eduardo, pela apresentação. E a questão, né, que a gente tá tratando dentro do programa de capacitação e eficiência energética, né, em termos do concurso em si, né, a gente está direcionando que o levantamento seja feito dentro da própria universidade, tá? Então, vamos dizer, a tipologia, de certa forma, ela já vai estar definida em termos de tipologia enquanto unidade consumidora, né? Mas aí tem o aspecto das tipologias em termos de sistemas de usos finais. Então, qual o uso final que vai ser trabalhado dentro daquela instituição? Normalmente, um prédio que desenvolve uma atividade educacional, ela tem uma predominância de iluminação e sistemas de climatização e outros equipamentos consumidores, né? Então, foi interessante o que o Eduardo colocou, né, que ele dá um aspecto geral de todas as tipologias que são abordadas dentro do Programa de Eficiência Energética regulamentado pela ANEEL, mas no caso especificamente do concurso, na qual vocês vão estar participando, tem que observar que é ser feito dentro da própria instituição, os levantamentos, o diagnóstico energético. E aí sim, a partir desse diagnóstico, vocês vão identificar quais são os principais usos finais, quais são os principais pontos de desperdício, para que vocês possam dar o desdobramento e toda a concepção do projeto em si, fazendo os estudos de viabilidade técnica, viabilidade econômica e os cálculos aí relacionados aos ganhos energéticos e o programa e o protocolo de medição e verificação. É tudo dentro do contexto que o Eduardo colocou, de uma forma muito mais aberta, para vocês terem ciência, né, que existem oportunidades em vários campos aí de atuação no que diz respeito às ações de eficiência energética. Então, é só ficar atento a essas questões, né? E esse material que o Eduardo disponibilizou, que ele falou, é uma base para que vocês, o que a gente chama, né, quando a gente vai fazer um levantamento, né, então a gente começa a cheirar, né, as diversas oportunidades. Você está andando dentro de uma fábrica, né, então você começa a perceber, né, pontos de desperdício em sistemas de ar comprimido, em motores, né, em função da configuração daquela unidade consumidora. No caso da instituição de ensino, vocês também vivem aí dentro da instituição, então vocês sabem exatamente, aí vocês começam a perceber, aquela iluminação, vamos dizer, ela está sendo utilizada de uma forma inadequada, em horários que poderiam estar sendo desligadas, ali cabe um sistema de automação, cabe um sistema de controle, vamos dizer, as lâmpadas que estão lá ainda são lâmpadas fluorescentes, tubulares, pode entrar tubo LED, são lâmpadas muito mais eficientes. Vocês começam a perceber essas questões a partir do que foi colocado na primeira aula, que é toda a questão, que é a base, que é o diagnóstico energético, que são os levantamentos de dados. Aí, uma vez com esses levantamentos de dados prontos, né, se debruça numa prancheta e começa a olhar, né, e avaliar para que lado vocês devem seguir, né, onde apresenta as maiores economias, as maiores oportunidades e as melhores ações de eficiência energética. Eu só gostaria de destacar esse ponto, que é um ponto extremamente importante no que diz respeito ao
Programa de Capacitação em Eficiência Energética, patrocinado pela CPFL, que é o CPFL nas universidades. Ok, é isso mesmo. Bom, só para ler aqui os comentários, né? O Pablo de Paula primeiro falou que não surgiu nenhuma dúvida, né? E que vai discutir com o time a respeito da aula e que caso teria dúvida entraria em contato conosco. Então, Pablo, estamos aqui disponível em diversos canais, né? Tem o WhatsApp, a comunidade, tem o e-mail, tem também essas lives aí que nós vamos ter durante esse mês e a primeira quinzena de agosto também, tá? Podemos aqui, estamos todos abertos aqui para estar esclarecendo as dúvidas de vocês. Agradecer a análise do Marcelo e também agradecer a apresentação aqui do Eduardo, tá? O Gustavo está digitando, mas, pessoal, se vocês puderem também abrir o áudio, fiquem à vontade, tá? Estamos aqui disponíveis para vocês responder durante todo esse tempo aqui. Gustavo também agradeceu a live aqui. E aí falou também que a live ajudou eles em alguns esclarecimentos para prosseguir com o projeto. Falou que os dados iniciados importantes desde o início. E agradeceu aqui também a apresentação. Pessoal, se puderem também, né, abrir o microfone para estar falando conosco, é importante. Félix está conosco, o João Pedro também. Tem alguma dúvida? Se não, acredito que chegamos no horário, tá, Eduardo? Tá bom. Ok. Bom, o João Pedro está digitando aqui, vamos guardar aqui. Ok. Então tá bom. Então acho que nós podemos encerrar, né, essa aula, reforçando, né, Fernanda? Ela fica gravada, né? Sim. E aí podemos, com base em alguma dúvida depois, o time aqui está à disposição. Isso. Próxima quarta-feira tem mais. Exatamente. E vale a pena, pessoal que está aqui presente hoje, divulgar também para algum membro da equipe aí presente, tá? Vale a pena estar todos presentes para pegar todos os insights que estamos passando aqui para vocês, porque lá na frente, né, meados de setembro e outubro, vamos ter ali a finalização dos projetos de vocês, que é da fase 2, e também a seleção dos melhores 3 projetos que vai fazer a defesa presencial lá na sede da CPFL em Campinas, tá? Então, quanto mais pessoas estiverem presentes, melhor é o direcionamento que vocês vão ter lá na entrega no final de setembro, tá? Vale a pena aí deixar afirmado isso com vocês. E ao longo da semana esse material vai estar disponibilizado nas plataformas e nos canais de comunicação nossos. Boa noite a todos. Tá bom. Boa noite. Boa Valeu, noite. pessoal. Boa noite. Boa noite.